Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Essa é a nossa terceira aula do curso de Direito, Sociedade e Justiça Racial. É uma aula sobre Derek Bell, e que tem como subtítulo o realismo racial e o princípio da convergência de interesses. Derek Bell é esse moço aqui, um grande jurista, ensaísta, filósofo norte-americano, e, a meu ver, um dos maiores escândalos, né, e uma das maiores provas de que existe racismo na universidade brasileira é o fato de que Derek Bell é um autor absolutamente desconhecido aqui, e não há, salvo as traduções que o Juan Fernandes fez. Juan Fernandes aluno da FND, aluno dessa disciplina, né? Salvo as traduções que o Juan fez, não há nada sobre o Derek Bell traduzido para o português. Enfim, quantas pessoas traduzem até as cartas de amor do Ronald Dworkin para a mãe, Derek Bell continua sendo um completo desconhecido, o que, a meu ver, é um assinte, né? Uma prova realmente de como a gente vive um processo de silenciamento de determinados autores, né? Por razões, obviamente, racistas. Bom, a nossa aula ela vai ser dividida em 5 tópicos. O primeiro tópico é promessa e frustração. Na verdade, eu estou retomando um tópico que eu não consegui debater até o fim na nossa aula passada, para falar um pouco sobre como a teoria racial crítica surge como uma espécie de dissidência dos Critical Legal Studies. O segundo tópico não há ensino revolucionário sem metodologia revolucionária. A frase é minha, mas eu acho que traduz muito o espírito do Derek Bell, como vocês vão ver. O terceiro tópico vai ser para debater a trajetória do Derek Bell, a história de vida do Derek Bell, de uma forma muito rápida, muito en passant. O quarto tópico, para discutir talvez o principal conceito desenvolvido pelo Derek Bell, que é o princípio da convergência de interesses. E o quinto tópico, enfim, encerrando a nossa aula de hoje, para falar do realismo racial, uma outra categoria também desenvolvida pelo Derek Bell. Uma observação que eu acho que vale a pena destacar é que não só não há nada traduzido sobre o Derek Bell, como eu desconfio que essa seja a primeira aula, não a primeira, porque eu já dei outras aulas sobre o Derek Bell, né? Mas seguramente a primeira aula que vai para o YouTube sobre o Derek Bell também em português, o que é muito bizarro. Vira e mexe eu escrevo, tipo, Derek Bell no YouTube, para ver se eu encontro alguma coisa, algum material de referência para encaminhar para os alunos, né? E eu nunca acho. Então, isso bem sintomático, na verdade, né? Bom, então, dito isso, eu vou voltar à questão da promessa e da frustração, né? Que, como na nossa última aula nós estávamos comentando, os Critical Legal Studies foram, talvez, o mais importante movimento da nova esquerda e de teóricos críticos neomarxistas dentro das universidades americanas. E foi seguramente o movimento mais articulado de neomarxistas dentro das faculdades de direito desde sempre. Era um movimento que tinha seminários anuais, era um movimento que tinha líderes, eles tinham revistas próprias, construíram uma metodologia própria, e o fato é que os setores não brancos dos Critical Legal Studies começaram a ficar progressivamente, dia a dia, mais e mais descontentes em relação à quase incapacidade dos Critical Legal Studies, da primeira geração dos Critical Legal Studies, de discutirem questões relacionadas às minorias, com muitas aspas, né? Porque a gente tende a imaginar que esses setores progressistas de esquerda acadêmica, né,
compartilhariam com esses grupos vulneráveis, mulheres, pretos, gays e por aí vai, compartilhariam com esses grupos das críticas ao sistema jurídico, né, e das eventuais propostas de superação para os mecanismos opressivos, né, dentro do sistema. Mas não foi esse o caso, pelo menos, quer dizer, não foi isso que ficou evidenciado para aqueles setores minoritários, com aspas, né, para aqueles setores minoritários dentro dos Critical Legal Studies. Eles começaram a ficar muito descontentes com, vamos dizer assim, com o esquerdomacho. Por isso até que eu trouxe essa imagem, né, do Ken mais feminista do que eu. Quer dizer, e talvez o artigo que marque de fato, né, essa ruptura ou essa declaração de guerra que vai fazer uma distinção muito nítida entre a velha guarda, ou a primeira geração dos Critical Legal Studies, que era uma geração neomarxista, como eu disse, anticapitalista, antiliberal, mas que não se reconhecia como antirracista, anti-homofóbica e antissexista, para uma geração que vai abraçar essa agenda também. Talvez o texto que sirva como uma carta de declaração de guerra mesmo, dentro desses grupos, seja esse texto, o Minority Critics of the Critical Legal Studies Movement, quer dizer, as críticas minoritárias, né, do movimento dos Critical Legal Studies, que é um texto do José A. Bracamonte, que eu traduzi informalmente para essa disciplina. Então, se vocês irem no Drive, tem a tradução desse texto do Bracamonte lá. Recomendo que leiam, até porque eu tive algum trabalho para traduzir, então vou ficar muito triste se ninguém ler, mas o texto está no Drive da disciplina também. E ele narra, sobretudo, a frustração dos negros neomarxistas, membros do CLS, né, dos Critical Legal Studies, a frustração desses grupos depois da 10ª Conferência Nacional dos Critical Legal Studies. Como eu disse, eles tinham conferências anuais, eram conferências enormes, com a publicação de livros, realmente muito organizadas, em universidades muito chiques, Harvard, Yale e por aí vai. E os membros negros dos Critical Legal Studies ficaram muito frustrados. Por quê? Porque a 10ª Conferência Anual tinha como projeto falar sobre o racismo, o título, inclusive, da conferência era Os Sons do Silêncio, Racismo e Direito, mas o fato é que havia uma evidente, uma visível incapacidade daqueles nomes mais célebres dos Critical Legal Studies, né? Vamos dizer, um Mark Tushnet da vida, um Mark Kellman e por aí vai, né? Havia uma visível incapacidade desses nomes mais célebres da primeira geração dos Critical Legal Studies de pensar em termos raciais e de levar em consideração a centralidade que o racismo tem na estruturação da nossa sociedade, né? Então, o Bracamonte ele cita até um caso, né? Que é o caso Ricardo. Que ele fala de um grupo de intelectuais e ativistas brancos que procurou alguns trabalhadores latinos e negros, né? Alguns trabalhadores hispânicos e negros nos Estados Unidos, para fazer um trabalho de base, né? Um trabalho de aproximação, de educação crítica desses grupos, né? E ele diz o seguinte: ao fim desse processo, aqueles professores brancos neomarxistas viraram para aqueles trabalhadores negros e latinos e disseram: não, nós estamos trazendo, né, todo esse conjunto de teorias para vocês, porque a gente quer que vocês sejam os líderes do seu povo. Quer dizer, a gente quer que vocês sejam os líderes de uma vanguarda proletária do seu povo. E aí eles levantaram a mão, né? O Ricardo, né? Que o Bracamonte narra, né? O Ricardo, que é um desses trabalhadores hispânicos, levanta a mão e diz: tá, eu posso ser o líder do meu povo, mas por que não do seu povo? Quer dizer, você quer que eu seja um representante do meu grupo minoritário, mas por que eu não posso ser um representante
não só dos trabalhadores hispânicos, mas dos trabalhadores em geral, né? Isso acho que é um caso emblemático para mostrar como esses grupos eles se sentiam gradualmente, enfim, mais e mais descontentes com aqueles setores críticos da universidade, mas que ainda eram incapazes de pensar realmente a situação, a conjuntura dos grupos vulneráveis, né? O Bracamonte, nesse artigo, ele vai fazer uma contraposição que eu acho que é muito ilustrativa. Ele vai dizer, olha, esses grupos, e reitero, são grupos progressistas, mas esses grupos de professores brancos de esquerda que assumiram, né, posições importantes nas escolas de direito estadunidenses na década de 70, eles estavam muito preocupados em falar sobre os negros e sobre as minorias de forma geral, com muitas aspas, repito, mas muito pouco preocupados em dialogar com os negros. Então, por um lado, vai haver, da parte dos professores críticos negros, né, uma convergência com os Critical Legal Studies, no sentido de entender que o discurso dos direitos ele é, de fato, indeterminado e ele legitima hierarquias. Então, são grupos que ainda abraçam um horizonte, uma orientação, que é uma orientação neomarxista. Eles ainda trabalham dentro de um horizonte, né? Trabalham dentro de um foco, que é um foco neomarxista, mas, por outro lado, eles divergem dos Critical Legal Studies no sentido de que, para eles, haveria uma inabilidade crônica dos professores brancos progressistas da década de 70 de incorporar as experiências, né, autênticas das comunidades minoritárias na análise que eles fazem das relações de poder. Para eles, a dimensão do racismo, a dimensão do sexismo, a dimensão da homofobia, ela é sempre secundária em relação à luta de classes, né? O que, da perspectiva daqueles que virão a formar, né, a teoria racial crítica, implica fazer uma leitura manca, inclusive das próprias relações de classe. Eles vão dizer, olha, não há como pensar as relações de classe, não há como pensar a dominação do capital, digamos assim, como isso interfere no direito, sem entender como essa dominação ela se corporifica, como ela se racializa, como ela se generifica, como ela se sexualiza e por aí vai. Quer dizer, então, para eles, não existe classe em abstrato. Quer dizer, a classe sempre se encarna em corpos específicos e esses corpos eles são racializados, generificados, são corpos da mulher, da negra e por aí vai. Então, essa é uma crítica que vai marcar, de fato, o surgimento, né, da teoria racial crítica como um movimento à parte, né? E reitero, é um movimento que vai tentar trazer o mesmo arsenal de teorias e conceitos, né, do pensamento marxista, mas reconhecendo, vamos dizer assim, a centralidade do debate racial. Tranquilo até aqui? Sim. Dúvidas, críticas, sugestões? Eu ia fazer um elogio aos slides. Eu confesso que eu passo a maior parte do dia, quando eu vou montar aula, procurando memes. Eu tenho um banco de memes, assim, um banco com uns 300 memes que eu vou escolhendo para usar. Esse meme eu adoro, quer dizer, é um tweet que vai entrar para a história, né? Um cara branco de dread dizendo: eu sou de esquerda, mas sou trans-afrodescendente. E a Preta Igimu pergunta, né, o que é trans-afrodescendente? Ele me identifico como negro pela ideologia de raça, apesar de ser caucasiano. Não, a resposta dela foi a melhor, Plena, né? Interessante. Interessante, obrigado pela explicação. Valeu. Tipo, Valeu, zero que eu fico maluco, né? Não. Aliás, tem um documentário da Netflix que eu acho sensacional, hilário,
que é sobre o caso Rachel Dolezal. A Rachel Dolezal, não sei se vocês sabem, é uma mulher branca, filha de, sei lá, suecos ou finlandeses, que ela se pintava de negra, colocava dreads e entrou na universidade dentro assumindo um discurso de movimento antidiscriminatório. E ela conseguiu vários cargos por causa disso, como representante da comunidade negra e por aí vai, né? Até que os pais dela foram na mídia dizer, não, mas essa menina é branca. E é hilário. E aí ela inventou o conceito de transracialidade. E aí pior, assim, saiu numa revista pós-moderna defendendo a Rachel Dolezal, dizendo, não, realmente, ela é uma mulher negra presa num corpo branco. E é preciso, então... Quer dizer, subverteu totalmente o debate. Oi? Que loucura, né? Que alucinação. Não, sim. O nome, salvo engano, chama o caso Rachel Dolezal, mas eu posso estar enganado. É o filme Corra, a Samira comentou. É igualzinho o filme Corra. É muito isso. Fetichização do corpo preto de todo dia. Exato. Eu recomendo muito esse documentário, porque ele é muito engraçado. E o que é curioso... The Rachel Divide. Nossa, eu não sei o nome dele em inglês. Depois eu posso dar uma olhada. O nome do filme é esse mesmo, o caso Rachel Dolezal. Não, eu acabei de recomendo. confirmar. Com certeza vou assistir. Procurem, porque é sensacional. E, assim, houve uma infinidade de artigos debatendo a ideia de transracialidade depois que ela falou isso. Então, eu falei, meu Deus, que coisa bizonha. Nossa, eu tô vendo aqui o trailer e é bizarro como ela se transformou. Bizarro. Sim. Outra pessoa. E ela de olho verde, muito branca na vida, sendo ela mesma. Sim. Que loucura. Não, recomendo. Bom, eu trouxe a Xuxa só a guisa de exemplo para falar de como realmente nem sempre um discurso aparentemente inclusivo e tolerante ele é de fato progressista. Né? Eu acho que era essa a sacada da teoria racial crítica. Né? Não vou entrar nisso. Eu tava caçando um outro, né, que era tipo Xuxa só para baixinhos, um meme. Aí embaixo tinham os baixinhos, eram aquelas crianças da juventude hitlerista, né, de Jojo Rabbit. Mas não vou entrar nisso. Ô, Felipe, você viu o post da Sônia Abrão? Não. Teve aquele caso do Rodolfo e do João, né? E aí a internet se movimentou, se posicionou em relação a isso, e a Sônia Abrão simplesmente postou uma foto dela com cabelo black. Não sei se era uma peruca, não sei o que era. Assim, uma coisa, tipo, vergonha alheia, sabe? Que dá até pena, do tipo, cara, como é que você tá fazendo isso? Não tem um assessor, assim, pra te ajudar, uma coisa assim, muito vergonha alheia. Jesus! Não! Isso me lembra uma coisa. Quando eu estava ainda na faculdade de Direito da UFMG, houve um escândalo na faculdade, porque uma aluna se chamava Francisca, e o trote dela, na época ainda existia trote, o trote dela foi que os veteranos a pintaram de negra e ela passou o dia segurando uma placa escrito Chica da Silva. Isso saiu no jornal, foi um escândalo e tal. Aí os jornais decidiram entrevistar o presidente da Associação Atlética da Faculdade de Direito da UFMG. Naquele momento, para ele se pronunciar, né, sobre aquele caso de racismo e tal. E a resposta do menino, eu nunca vou me esquecer, procura no YouTube. Está no YouTube, é um negócio que dá vontade de socar a criatura. Ele diz o seguinte, não, a Faculdade de Direito da UFMG não é racista. Tanto é que o mascote da nossa Atlética é um macaco. Eu falei, tipo, oi? Como assim? Alheia, meu Deus. É o nível. O Felipe. Oi. Por falar nisso, quando eu entrei na FND em 2016, eles tinham acabado de banir uma música que era zombando a UERJ, que ela é conhecida como Congo. E no meio dessa música, todo mundo
tem uma parte do refrão que eles imitam um gorila. Acharam isso totalmente coerente. Aí, na época que eu entrei, essa música tinha sido banida. Até aí, tudo bem. Só que na chopada do final de ano de 2016, do nada, apareceu assim um aluno saudosista que subiu no palco, pegou o microfone, decidiu cantar isso, e todo mundo que estava lá cantou. E imitaram o gorila. E depois, aí, no dia seguinte, né, uma quantidade assustadora de alunos negros se revoltaram. E o argumento foi tipo, não, gente, não, a gente estava alcoolizado quando a gente viu lá, o cara já tinha subido, estava cantando, e aí ninguém pensou nisso. Eu falei, gente, 2016 a gente já tem que explicar que você não pode cantar uma música imitando um gorila para falar de pessoas negras. Meu Deus. Mas a Atlética da FND era conhecida por essas músicas. Só Jesus. Meu Deus. Lamentável. Lamentável. Bom, aliás, a Luana comentou aqui, né? Mirou no racista e acertou no especista. Sim. Passando para o próximo tópico, né? Não há ensino revolucionário sem metodologia revolucionária. Essa é uma frase minha, na verdade, então reivindico a patente, mas livremente inspirada numa frase de um poeta soviético chamado Vladimir Mayakovsky, que ele dizia isso: não há arte revolucionária sem forma revolucionária. Não faz sentido propor uma arte revolucionária que tenha um conteúdo subversivo, mas que ela seja estruturada em sonetos. Então, para ele, a forma e o conteúdo precisam dialogar, né? Se existe um ponto que é crucial na teoria racial crítica, e talvez o grande representante disso seja o Derek Bell, é que não é possível pensar numa crítica ao ensino jurídico e à pesquisa do direito e a maneira como o direito também é praticado, sem uma transformação radical na forma, na maneira, por exemplo, como o direito é ensinado. Então, ou na maneira como o direito é escrito. Para o Derek Bell, é contraditório, né, que eu advogue por um direito que seja um direito antirracista, mas eu mantenha em sala de aula, por exemplo, as mesmas práticas de invisibilização, de exclusão e por aí vai. Enfim, eu tenho colegas em outras instituições, né, que dão cursos sobre discriminação com uma bibliografia composta exclusivamente por homens brancos. O que é um paradoxo, né? Não faz sentido isso, só para vocês terem uma noção, né? Mais do que isso, quer dizer, eu tinha um colega que dava um curso sobre Paulo Freire, sobre ensino emancipatório, mas que proibia perguntas em sala de aula. Ele chegava, lia um texto, ele tinha um texto, ele lia o texto do início ao fim, e os alunos, caso quisessem fazer perguntas, encaminhavam por e-mail, enfim, depois que a aula se encerrasse. Isso acontece, quer dizer, e é uma contradição performativa, né, em última instância, né? Por um lado, eu tento viabilizar um conteúdo revolucionário, com muitas aspas, mas dentro de um formato que reproduz as mesmas hierarquias, as mesmas exclusões e as mesmas opressões que eu aparentemente estou denunciando. Tranquilo? Sim, olá. Assim, professor. Bom, o Derek Bell, ele faz isso muito bem, entre outras coisas, recorrendo a literatura e a experimentos, digamos assim, experimentos formais, né? Eu vou contar, vou sintetizar 3 fábulas do Derek Bell que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar no procedimento dele enquanto jurista, enquanto pesquisador, né? A primeira, que é inclusive o texto que o Juan traduziu e que está no Drive, né? Um professor de direito negro, ele próprio, Derek Bell, um professor de direito negro, decide viajar até o Oregon e passar uma tarde agradável escrevendo no seu notebook
num parque florestal. Ele se deita debaixo de uma árvore, dentro do parque florestal, e começa a escrever. E, de repente, ele é quase atingido por um tiro de uma moça branca. A moça vem correndo, me desculpa, eu quase te atingi com um tiro e tal. E aí eles começam a conversar e ela diz, nossa, mas o senhor não acha muito perigoso que você, um homem negro, esteja aqui sozinho no meio de uma floresta no Oregon? Aí ele pensa, bom, essa mulher é maluca, né? E ela começa a conversar com ele, e à medida que ela conversa, ele vai se dando conta de que, e aí entra o elemento propriamente ficcional, né? Ele vai se dando, ou não, ele vai se dando conta de que a guerra de secessão, a guerra civil norte-americana entre o Norte e o Sul, né, não acabou. De que, na verdade, os Estados Unidos continuam dentro de uma guerra civil e que aquilo que ele ensina em sala de aula, né, ele como professor de direito, é uma ficção. Então ela vai contando para ele como a América é cheia de grupos paramilitares, racistas, todos herdeiros, vamos dizer assim, da Ku Klux Klan, e que ainda defendem o retorno da escravidão e o genocídio negro. E ela vai mostrando para ele como isso é tão profundo e tão arraigado na sociedade norte-americana que a igualdade racial, tal como defendida pelo discurso liberal, é um mito, e que, na verdade, ele tem toda a razão, ele teria toda a razão de estar com medo, de sair na rua com medo. E ela chama isso de realismo racial. Né? Ela vai dizer, não, essa é a minha doutrina de realismo racial, e é por isso que, a meu ver, a única solução possível é a gente parar de fingir que essas normas gerais e abstratas servem para alguma coisa e partir para a luta armada, porque nós ainda estamos em guerra. Esse é um ponto. Um segundo ponto que eu acho muito interessante também, e que ajuda a entender um pouco a perspectiva do Derek Bell, narra basicamente o seguinte. Certo dia, um novo continente surge no meio do Oceano Atlântico, no continente inteiro. Sei lá, do tamanho da Austrália. Um belo dia, um novo continente aparece no meio do oceano. As pessoas mandam drones para esse continente, helicópteros, e veem que, na verdade, o continente tem uma terra fértil, ele é rico em pedras preciosas, em minerais, é um continente fabuloso. Mas tem um porém. Todo branco que pisa no continente morre intoxicado. Então, eles decidem fazer experiência com negros e descobrem que os negros vivem e vivem bem dentro desse continente. Na verdade, eles vivem melhor do que eles vivem em outros territórios geográficos, digamos assim. Existe alguma coisa naquele território que os torna... Wakanda, né? A Ilane comentou. Existe alguma coisa naquele território que os torna imediatamente mais saudáveis, né? E aí começa um debate da comunidade internacional, permitir ou não que os negros migrem para esse continente. Por quê? Porque a ideia é a de que uma grande nação negra, rica em recursos naturais, no meio do Oceano Atlântico, representaria uma grande ameaça ao mercado global e ao sistema vigente. Então, vários países se recusam a conceder soberania para esse novo continente negro que despontou no meio do Atlântico. Então, depois de muita revolta, né, os negros decidem romper com seus estados de origem e migrar para isso que o Derek Bell chama de afrolântica, quer dizer, uma espécie de Atlântica negra. Só que, no momento que eles estão nos seus aviões, barcos, a caminho da Afrolântica, a Afrolântica desaparece. Mas não é um final pessimista. Por quê? Porque para o Derek Bell, a partir do momento em que eles se reconhecem como uma nação à parte, a partir do momento em que eles percebem que eles não são americanos, brasileiros, enfim, venezuelanos, que eles são, de fato, uma nação à parte e que possuem uma consciência própria, eles ganham algo novo, algo que mesmo que aquele continente desapareça, eles ganham uma percepção que ela perdura. E há um terceiro ponto que eu acho maravilhoso, talvez seja o conto mais conhecido do Derek Bell, chamado The Space Traders, né? Que é basicamente sobre um grupo de alienígenas que aterriza no meio da América, né? E faz a seguinte proposta: nós
vamos dar para vocês medicamentos para curar boa parte das suas doenças, dá para vocês ouro e joias que vão tornar o seu país rico ad eterno, enfim, sem nenhuma outra ameaça. E a única coisa que nós pedimos em troca é que vocês entreguem para nós todos os negros do seu território. O que vocês vão fazer com eles? Não vamos dizer. Assim, isso é problema nosso. Se eles serão adorados, escravizados, isso não é da conta de vocês. Nós queremos os negros da sua nação em troca de medicamentos, recursos e por aí vai. E aí o Derek Bell vai narrando todo o debate público em torno dessa proposta. Então ele vai tentar antever como o Partido Democrata responderia, como o Partido Republicano responderia, como o white trash, né, responderia. Ele vai cogitando a construção desse debate até que chega, obviamente, o momento em que os negros eles são vendidos, enfim, são entregues para os alienígenas. Bom, é claro que são 3 histórias ficcionais, né? Mas são 3 histórias que são atravessadas por um debate que é de ordem jurídica, e de forma muito consciente. O Derek Bell ele está fazendo literatura, mas ele está fazendo análise crítica do direito. Se ele optou por escrever um conto e não um tratado ou um artigo, essa escolha de forma diz muito sobre como ele vê com uma certa suspeita essa ideia que o direito geralmente tenta incorporar, né? De que é possível uma linguagem neutra, uma linguagem impessoal, uma linguagem desinteressada para pensar esses problemas. E, por outro lado, como ele entende que é necessário, juntamente com uma reflexão, que é uma reflexão teórica, e todos os textos dele, apesar de serem contos, são profundamente teóricos, ele está o tempo inteiro debatendo com categorias muito sofisticadas do direito constitucional, do direito civil e por aí vai. Mas, por outro lado, ele vai entender que é preciso causar desconforto. Não é possível como é que eu vou dizer? Não é possível revestir essas ideias de um discurso pretensamente neutro, tecnicista, porque esse revestimento acabaria neutralizando o choque que ele deseja produzir. Ele quer, de fato, produzir choque, ele quer produzir incômodo. Para ele, a crítica ao direito, no caso, né, ela precisa ser vinculada à paixão. Quer dizer, não faz sentido que eu, conscientemente, né, intelectualmente, entenda que o direito ele é racista, mas que eu não sinta isso. Então, para ele, é fundamental que o texto jurídico aqui, ele, de fato, traga uma espécie de desconforto mesmo, de deslocamento do olhar, né? Ou trazer uma nova economia pulsional, para dizer assim. Então, os textos dele, eles assumem uma formatação que é literária, frequentemente, por causa disso. Aliás, e há inclusive uma outra questão que é interessante aqui, que vale a pena a gente levar em consideração, que é o fato de que, como é que eu vou dizer? É o fato de que... bom, deixa para lá, volto a isso depois que me perdi. Mas a Fernanda Lins ela colocou aqui, ó, a ideia é que não basta que o discurso seja revolucionário, mas a forma que eu vou expor esse conteúdo também seja revolucionário, certo? Exato, porque não basta que eu assuma uma teoria progressista se a minha praxis, né, se a maneira como eu leciono, se a maneira como eu escrevo é uma forma conservadora. Aliás, me lembrei, né? Isso ajuda, inclusive, o Derek Bell a criticar a maneira como as escolas, por exemplo, se posicionam e a maneira como as revistas, da mesma forma, se posicionam, né? Imaginem o seguinte, aí vamos fazer um experimento mental, né, digamos. Imaginem o seguinte, vocês querem participar
de um evento de direito, um evento de debate sobre teorias jurídicas. Sei lá, vocês querem participar da JICTAC? Vou voltar à JICTAC hoje. Vocês querem participar da JICTAC? Aí, ao invés de vocês apresentarem um resumo com a introdução, desenvolvimento e conclusão, com os propósitos da pesquisa, com a metodologia, vocês escrevem uma crônica. Não, vou escrever uma crônica sobre o dia que eu fui perseguido pelo segurança dentro de um supermercado. E aí, provavelmente, os examinadores vão te responder dizendo, olha, isso não é um discurso cientificamente relevante. Mas, ora, se isso não é relevante para eu entender como é que as dinâmicas de racismo funcionam no Brasil, eu não sei o que é. Imagine uma banca de TCC. Eu vou participar de uma banca de TCC e, ao invés de eu escrever um artigo, vamos dizer assim, né? Ao invés de escrever um estudo monográfico com 3 capítulos, novamente, introdução, desenvolvimento, conclusão, eu escrevo um trabalho de autoficção ou um trabalho de memória sobre a violência que a minha mãe sofreu, enfim, a violência racista que minha mãe sofreu na cidade onde ela cresceu. É muito provável que a banca rejeite esse tipo de trabalho ao argumento de que não se trataria de um trabalho suficientemente acadêmico. Mas, ora, o que é um saber acadêmico e o que não é? Será que essa forma... Quer dizer, a banca ela poderia aceitar uma forma que seja uma forma envelopada, né, ou encaixada dentro daquele paradigma de conhecimento ocidental, enfim, branco, moderno, mas ela não aceita uma narrativa. Veja, se eu estou escrevendo, por exemplo, sobre comunidades tradicionais, se eu estou escrevendo sobre comunidades quilombolas, por exemplo, nada mais pertinente do que eu assumir no meu texto essa dimensão de oralidade e essa dimensão de fabulação que está presente nessas tradições. No fundo, se eu, por outro lado, né, como é que eu vou dizer? Se eu, por outro lado, tento traduzir em um discurso pseudocientífico a experiência dessas comunidades, de uma comunidade quilombola, um dos povos de terreiro, por exemplo, o que eu estou fazendo, no fundo, é um distanciamento que trai aquele grupo que eu estou estudando. Mas veja, é muito raro na universidade você encontrar grupos que admitam isso. Aliás, eu estou pensando em 2 coisas, né? Eu participei de uma banca de qualificação do doutorado de uma pesquisadora que é também escritora afrofuturista. E metade do trabalho dela é exatamente uma experiência de autoficção. É ela contando a história dela e a história dos pais dela. E como eles viveram, enfim, atravessados por toda a experiência do racismo e por aí vai. E a outra metade, embora tenha uma dimensão que é analítica, com muitas aspas, né, de artigo científico e tal, mas é também atravessada por experimentos com linguagem, para tentar aproximar ao máximo aquele texto dos saberes, né, que são frequentemente negligenciados pela academia, antes de mais nada, em virtude de um certo racismo epistêmico, né, que entende que esses saberes eles não são suficientemente dignos, né, para entrarem pela porta da frente da universidade. Um outro trabalho, esse eu não participei da banca, né, claro, que é do Tiago Oshino, uma figura genial que a Júlia Franzoni apresentou, que escreve sobre os povos de terreiro e tenta escrever a partir de uma linguagem que está muito ligada à experiência viva desses grupos, né? Então, é um texto em primeira pessoa, um texto que se coloca realmente naquela trajetória, naquelas experiências, mas isso é ainda muito raro e é difícil que seja aceito, né? O que o Derek Bell faz com o recurso a contos e ficções é tentar violentamente romper com essas propostas, né? Romper com a ideia de que a única forma de veicular um conhecimento teórico relevante é por meio de tratados, é por meio de artigos científicos, papers, formatadinhos, né? Platão não escrevia assim, quer dizer, então ele
se esforça nos trabalhos dele para colocar isso em perspectiva e devolver a autoficção, né? Devolver essas narrativas, devolver a elas uma posição de destaque como uma forma legítima de veicular teorias, de veicular ideias. Tranquilo até aqui? Tem duas questões aqui nos comentários que... deixa eu ler aqui. Me perdi. Hoje, gente, eventualmente eu desligo a minha câmera, porque meu computador, como eu disse, está meio maluco, né? Então, para ele não me pregar peças. O Gabriel primeiro perguntou, né? Professor, no texto referência, o Derek reconhece que o racismo é algo permanente e que não vai ter fim. Mediante a isso, como combatê-lo na visão do autor? Bom, na verdade, o que ele diz não é que o racismo é permanente e não vai ter fim. Ele diz que o racismo não é... Quer dizer, ele diz que o racismo é permanente e não vai ter fim na sociedade americana, ou na sociedade americana tal como ela está instituída, ou na nossa sociedade capitalista ocidental tal como ela é instituída. Então, para ele, o fim do racismo pressupõe o fim da própria estrutura de sociedade liberal e de mercado. Ele vai entender o seguinte: não é possível combater o racismo pelas beiradas. Quer dizer, o combate ao racismo pressupõe a reinvenção da sociedade, a construção de uma nova sociedade baseada em outra cultura, realmente mudar o registro, superar o modelo de civilização que nós temos, que se constrói, vamos dizer, a partir do século XVI e XVII, né? Superar esse modelo de civilização por realmente uma outra proposta civilizatória. Quer dizer, olha, dentro dessa estrutura que nós temos, toda medida de inclusão é uma medida absolutamente pontual. Toda medida de inclusão, ela doura a pílula, vamos dizer assim, ela representa um verniz, mas as estruturas assim, profundas da sociedade de mercado, tal como nós vivemos, não sobrevivem sem o racismo. Quer dizer, o sistema mundo, para dizer assim, né, as dinâmicas internacionais internas, né, que sustentam a sociedade de mercado, elas precisam do racismo para se manter e para se justificar. Então, não é possível eliminar o racismo e conservar esse mesmo sistema. Então, para ele, é por isso que, inclusive, o direito, conceder direitos, digamos assim, ampliar direitos civis, ou criar instrumentos de combate a práticas individuais de segregação, está longe de ser suficiente para encerrar o racismo, porque o racismo é estrutural. E à medida que o racismo... Mas veja, a constatação de que o racismo é estrutural, e por conseguinte, ele é essencial ao sistema em que nós vivemos, não se converte em uma postura conformista, no sentido de que, então não há forma de combater o racismo. Para o Derek Bell, existe uma forma de combater o racismo. O combate ao racismo passa por uma revolução transformadora que redesenhe o capitalismo financeiro e a sociedade de mercado tal como nós estamos. Quer dizer, essa é a questão. Para ele, não há como combater o racismo sem combater o capitalismo e não há como combater o capitalismo sem combater o racismo. São duas estruturas que, para ele, estão simetricamente ligadas, né? São duas estruturas que elas são codependentes e, por conseguinte, quer dizer, é preciso encampar um discurso mais radical, digamos assim. Tranquilo? Sim, professor. Aliás, calma aí, quem mais? Acho que a Vivian fez uma pergunta também. Calma aí. A Vivian perguntou, isso estaria ligado ao uso de uma linguagem não jurídica, não tão rebuscada? Isso, no caso, a questão do uso das narrativas, né? Sim, para ele é fundamental tornar o direito mais acessível. Não sei se ele consegue a todo tempo. Se vocês param para pensar, os textos dele frequentemente também são rebuscados, né? Mas ele tem uma preocupação em debater questões complexas do direito em jornais, na mídia, no espaço público propriamente, né? Ele entende que existe uma falsa tecnicidade no direito que acaba tornando o debate jurídico antidemocrático.
Por quê? Porque se o direito é feito, em tese, né, pelo povo e para o povo, se ele é do povo, pelo povo e para o povo, então eu pressuponho que, vamos dizer assim, que a minha tia seja capaz de compreender o debate que eu estou fazendo. Se ela não é, isso significa que as categorias que eu estou criando dentro do direito, elas são, na verdade, categorias que estão caminhando na contramão do Estado democrático de direito, propriamente, né? Em virtude desse verniz tecnocrático. Né? Então, para ele, é fundamental devolver o direito, quer dizer, traduzir o direito para a linguagem comum no sentido de despilo desses falsos tecnicismos, né? Despilo de uma pseudocientificidade que, no fundo, só serve para legitimar uma falsa posição de superioridade dos juristas em relação a outros grupos sociais. Né? De um lado eu tenho o jurista e de outro lado eu tenho os leigos. Né? Ele é muito crítico disso. A Gabriela perguntou, ele foi um dos criadores da terminologia de racismo estrutural? Não acho que o termo racismo estrutural venha dele, mas seguramente é um dos autores que no direito como é que eu vou dizer? Um dos autores que no direito destacou essa ideia. Quer dizer, ele abraçou a ideia de que o racismo ele não é episódico, ele não é acidental. O racismo ele faz parte da maneira como a nossa sociedade se desenha. Mas isso, como eu disse, tem duas implicações. Por um lado, não há como debater uma possível superação do capitalismo financeiro e do neoliberalismo que não leve em consideração o racismo. Tipo, o problema não é o racismo, o problema é só a diferença de classes. Né? Setores de esquerda que minimizam a dimensão racial estão fazendo uma análise capenga do sistema que eles se propõem a criticar. Isso é um ponto. E, por outro lado, né, ele é virulentamente contrário, por exemplo, à ideia de black money. Quer dizer, para ele não é possível inclusão pelo mercado. O mercado nunca é inclusivo. É ilusória a ideia de que, ao longo do tempo, mais negros vão se inserir no mercado de trabalho e em postos de comando e vão conseguir papéis proeminentes na política e a sociedade capitalista, enfim, vai permanecer uma sociedade de mercado, mas gradualmente menos excludente. Né? Para ele, isso é uma ficção. A estrutura mesmo do capitalismo pressupõe uma clivagem radical entre brancos e não brancos, entre norte e sul, que entre outras coisas, um sistema de distribuição de trabalho e de recursos. Né? Eu uso a raça como um critério fácil, digamos assim, de definição entre nós e os outros, né? Que o digam as criancinhas imigrantes presas, né, nos Estados Unidos em gaiolas. Né? Duvido que fariam isso com imigrantes canadenses. Né? Isso é um ponto que, para a teoria racial crítica, ele é absolutamente essencial também. Então, eles são críticos tanto de um certo debate, né, pelo reconhecimento das diferenças, que ignora a base, vamos dizer assim, socioeconômica que patrocina essas diferenças, digamos assim, né? Não há como falar de reconhecimento das diferenças, somos todos irmãos, vamos nos abraçar e cantar Kumbaya numa cidade feliz, que aceita todos os grupos e todas as raças, todas as etnias, né? É uma ilusão encampar esse discurso, sem entender que o que está em jogo é um sistema de reparto de poder e de recursos a nível global. E, por outro lado, não há como fazer uma discussão de transformação da distribuição de recursos que ignore a questão racial. Tranquilo? Professor? Oi. Posso fazer uma observação e pergunta? Sim. Primeira observação, né? Eu acho os textos do Derek Bell, essas histórias, às vezes, um pouco complicadas, não é? Um pouco, o inglês mesmo um pouco difícil, ainda mais para quem tem pouco contato. Uma recomendação que eu faço em todos os ambientes que eu tenho oportunidade é de uma autora chamada Octavia Butler. Sim.
ela ela não é uma autora jurídica, obviamente, mas para vocês terem noção de como ela é mais real do que a gente gostaria, em 98 ela anunciou uma história, não é, que é a parábola dos talentos, na qual havia um presidente, um candidato à presidência reacionário, cujo slogan era Make America Great Again, em 98. Incrível. E que na época, né, ela narra tudo isso a partir do olhar de um adolescente negro. Enfim, e uma outra pergunta, na verdade, que eu faria está relacionada com essa da Vivian, que é essa necessidade de tradução de uma linguagem jurídica para uma linguagem não jurídica, não é? Existe, que é uma questão de acesso, de acessibilidade. Existe um paradoxo aí, se a gente precisa, olha só, se a gente precisa tornar a linguagem jurídica acessível, né? Isso significa que o direito jamais foi do povo. Exato. Não? Porque a gente está fazendo uma crítica, né? A gente faz uma crítica a partir dessas necessidades de tradução a conceitos mais tradicionais ainda, que não ao hermetismo, mas à soberania, à democracia, né? A noção de sistema democrático. Então, eu fiquei me perguntando se alguém já fez esse tipo de análise em relação ao Derek Bell, que a própria necessidade de tradução que ele esclarece que existe, ela não é uma denúncia de outros conceitos mais incrustados e tradicionais que condicionam essa necessidade de tradução, né? Sim, não, perfeito. Eu entendo o seguinte, para o Derek Bell, o problema, de fato, é maior pelo seguinte, né? No entender dele, o direito como um todo, né, numa sociedade, vamos dizer assim, pós-capitalista, para usar uma expressão genérica, tende a acabar. Tende a acabar e tem de acabar. Quer dizer, o direito ele deveria acabar no sentido de sepultar a diferença entre política e direito, a diferença entre as opções públicas, coletivas, né, sobre a organização social e por aí vai, e um grupo técnico, aparentemente técnico, responsável exclusivamente por dirimir conflitos a partir de uma linguagem específica, né? Uma linguagem que se descola da linguagem cotidiana da política. Eu entendo que o Derek Bell, assim como a velha guarda, né, dos Critical Legal Studies, ele tem uma visão bastante cética aqui também em relação à linguagem dos direitos como um todo, em última instância, ele vai entender que uma superação, e aí realmente uma superação utópica, digamos assim, né, do nosso modelo social, pressupõe igualmente uma superação do direito. Uma superação do direito como um objeto autônomo em relação à política. Não sei se eu respondi. Perfeito. Gente, eu Obrigada. vou dar uma pausa de 2 minutos, pode ser? Não saiam da sala, pelo amor de Deus. Assim, eu vou sair da sala e vou voltar. Eu acho que a sala continua para vocês. É só para eu dar um jeito aqui no meu computador, porque ele voltou a ficar maluco, assim, ele voltou a piscar. Mas eu acho que se eu saindo da sala, vocês permanecem. Ok? Ok. Não, se bem que... Não, melhor eu fazer isso